Olá, moçada! Eu espero que vocês estejam tranquilos e conscientes de que vai dar tudo certo nessa prova do Enem 2021. Eu sou a professora Tecris Alvissus, eu sou mestre em Biologia e estou aqui para trabalhar com vocês alguns temas do Enem. Em relação ao Enem, os principais temas que são pedidos é a parte de ecologia, que vocês já viram com o professor Saulo, origem da vida e evolução, bioquímica, células, ácidos nucleicos, metabolismo energético, histologia e genética. Então, eu fiz um apanhado de algumas questões que já foram pedidas no Enem e a gente vai tentar pincelar um pouquinho em cada assunto para que vocês possam relembrar e que também a gente consiga trabalhar as questões do Enem, porque elas são referentes à interpretação e muitas vezes as próprias alternativas elas já acabam induzindo você para a resposta certa. O que eu quero deixar bem claro para vocês: ansiedade é um problema seríssimo no dia da prova. Então, vão para a prova tranquilos, tentem levar uma água, algum chocolate, mas não muito, façam uma alimentação leve. E quando vocês estiverem fazendo a prova, façam da seguinte forma: vocês vão fazendo as questões, o que você sabe, você assinala, o que você não sabe, você deixa a interrogação e passa para a próxima questão. Por que isto? Existe um método de correção do Enem que as questões que são fáceis, o programa entende que você deve acertar. E se você erra uma fácil, mas acerta uma difícil, ele entende que você, na verdade, não sabia e que você foi por exclusão. Então, façam com certeza inicialmente as fáceis, que é aquelas que você sabe, e deixa para depois aquelas questões que você encontrou um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? O maior inimigo da gente no Enem é o tempo. E quando a gente fica muito preocupado com uma questão e demanda muito tempo na resolução dela, talvez outras questões que você poderia resolver mais facilmente, elas acabam ficando para trás e você daí vai precisar colocar qualquer alternativa para poder cumprir o tempo, ok? Então vamos lá. A primeira questão que nós vamos trabalhar é do Enem de 2018 e fala a respeito dos insetos. Então, antes da gente ir para a questão, vamos só relembrar. Os insetos, eles pertencem ao filo dos artrópodos, eles estão em grande quantidade e também em diversidade. Em relação aos insetos, ao seu desenvolvimento, eles podem ser ametábolos, quando você tem o ovo e depois já o indivíduo similar ao adulto, que é o caso da traça de livro. Hemimetábolos, que você tem o ovo, a ninfa e o adulto, que é o caso da barata, do piolho. E os holometábolos. Holo quer dizer total e metabolia significa mudanças. No caso do holometábolo, você vai ter o ovo, a larva, a pupa e o adulto. E quando nós falamos em reprodução, quando nós falamos em alimentação, nós estamos falando em nicho ecológico. Então, nessa questão que pede a respeito da holometabolia dos insetos, ele está dizendo o seguinte, que esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão de proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos, exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. A questão é essa. Por quê? Quando ele tem a fase larva, ele explora um nicho. Quando ele tem a fase pupa, é outro, e adulto é outro. Então, eles não competem entre si. Com isso, tem alimento para todos, em todos os tipos de desenvolvimento. Só terminando a leitura, ingestão de alimento em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Mas se eles competirem pelo mesmo alimento, não vai adiantar. E utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Não, porque seria competição entre as fases. Então, a resposta correta é a resposta C, ok?
Então, a resposta C é a nossa resposta adequada. 2. A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma da outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente, ou seja, por seres vivos ou por fatores ambientais, porque a em latim significa negação. Então, biota são seres vivos, abiota, aqueles que estão no ambiente físico. Nos processos abióticos, ou seja, que depende dos fatores ambientais, as plantas dependem de fatores como vento e água. Qual é a estratégia evolutiva para melhorar esse transporte do grão de pólen pelo vento ou pela água? Diminuição do cálice? Não, o cálice ele é o que vai receber as peças florais. E neste caso, não vai precisar que você tenha peças florais muito coloridas ou muito atrativas, exatamente por quê? Porque o vento é que vai trazer o grão de pólen. Alongamento do ovário, o ovário vai receber o grão de pólen. Disponibilização do néctar não é por seres vivos, então não precisa de ter o néctar. Intensificação da cor das pétalas. As pétalas são coloridas para a atração dos insetos, mas nós estamos falando de fatores abióticos. Aumento do número de estames. São os estames que vão produzir o grão de pólen. E o grão de pólen ele tem que ser levado pela água ou pelo vento até chegar ao estigma da outra flor. Então, o aumento do número de estames que estaria correto para que você tivesse mais sucesso nessa polinização. Ok? Então, a resposta é a E. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. O que significa emulsificado? O lipídio é apolar e apolar só pode reagir com apolar. Então, o detergente, por exemplo, quando você tem a sua frigideira com óleo, quando você joga água, você percebe que a água não consegue arrastar o detergente. A água é polar e o óleo é apolar. Quando você coloca o detergente tem uma cabeça e uma cauda com diferentes polaridades. Então, ele se liga tanto ao detergente e à água simultaneamente, arrastando todo o produto. A mesma coisa são os sucos biliares. A bile, ela está localizada no fígado. Quem produz o suco biliar é o fígado e armazena na bile, ou seja, na vesícula biliar. Quando você se alimenta, esse suco é lançado no intestino e tem função detergente, ou seja, a função dele é envolver aquela gordura para facilitar a ação das enzimas. Mas essas enzimas, elas são provenientes do suco pancreático. Então, o suco biliar não tem enzimas. A função dele é apenas função detergente, para que ocorra a emulsificação, ou seja, para que ele possa envolver aquela molécula apolar e permitir que reaja com a água, que é uma molécula polar, ok? Então vem, hidrolisar os lipídios? Não. Agir como detergentes? Exatamente, a questão B. Então, sempre o suco biliar, que é produzido pelo fígado, armazenado na vesícula biliar, não tem enzimas, ele é lançado no intestino delgado e tem a função detergente, ou seja, emulsificação dos lipídios, ok? Então, a resposta é a resposta B, de bacana, de beleza. Vamos lá para a próxima questão, que é a 4. Gente, ciclo celular é uma questão que geralmente o Enem está pedindo anualmente. Então, é muito bacana que a gente entenda o ciclo celular antes de a gente entrar nesta questão, ok? Então, vamos lá. Toda vez que uma célula vai entrar em divisão, antes disso, ela tem que passar pela interfase. O que vem a ser a interfase? É uma fase, precede sempre uma divisão celular. E que vai suceder depois. Por quê? Na G1 é a fase de crescimento celular. Se a célula cresceu e não vai se dividir mais, ela passa pela G1
entra em G0 e fica ali, estável. Mas, se ela for continuar a divisão celular, ela vai entrar em G1, que é o crescimento celular, vai para a fase S. S é de síntese, que é onde tem a replicação do DNA. E depois a G2, que tem um pouquinho mais ainda de metabolismo, né, de síntese proteica, mas que ela já está se preparando para a divisão. Então, quando ela passa pela interfase, que houve a replicação do DNA, que ela está preparada para a divisão, ela tem que passar por momentos chamados de checkpoint. O que é checkpoint? Que vai checar se realmente ela está corretamente replicada com o seu DNA para que ocorra a divisão celular. E após a divisão celular, se foi feito corretamente a separação das cromátides. Mesmo assim, ainda a célula pode apresentar algumas alterações. Então, mesmo com todo esse mecanismo de proteção, podem acontecer algumas falhas. E essas falhas vai levar à formação de uma célula que não é adequada ao nosso organismo, tá? Então, existe uma proteína chamada P53. E essa P53, todas as vezes que ocorre a replicação do DNA, ela tem que verificar se foi correta essa replicação, evitando que haja uma célula que seja anômala. E se ocorrer, se a P53 perceber que houve alguma alteração, existe então a apoptose. Apoptose significa a morte celular programada, ou seja, a autodestruição, tá? Então a questão diz o seguinte: no ciclo celular atuam moléculas reguladoras, que é a que faz o checkpoint. Dentre elas a proteína P53, que é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que danos sejam reparados. Ou, se não for possível reparar, tem que induzir a apoptose, que é a autodestruição. A ausência da proteína P53 vai favorecer o quê? Redução da síntese de DNA? Não, já foi feita a replicação. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA? Não. Ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose? Se está faltando a P53, como que ela vai ativar alguma coisa? Manutenção da estabilidade genética? De jeito nenhum, está vindo uma mutação. Proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Exatamente, você vai ter uma célula anômala e essa célula anômala pode resultar na formação de um tumor. Por isso a importância do checkpoint, ok? Então a resposta é E. Seguindo, um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e que seu código genético foi desvendado. Lembrando que o código genético, ele é universal, ele é o mesmo para todos os seres vivos. E ele é degenerado, por quê? Você tem 64 códons para codificar 20 tipos de alfa-aminoácidos. Então, as proteínas biológicas, elas são formadas por alfa-aminoácidos, que são 20 tipos diferentes. E quem vai codificar, quem vai ser o códon desses aminoácidos, são 64 códons, ou seja, eu tenho 64 filhos para 20 mães. Pode ser que eu tenha um ou mais códons para um mesmo aminoácido. Por isso que a gente diz que o código genético é degenerado. Então, quando ele diz que, nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Por que ele está de forma equivocada? Porque o código genético é o mesmo para todos os seres vivos. O que o estudante conseguiu fazer foi sequenciar. Então, ele conseguiu a sequência desses códons. Mas o código genético é o mesmo para todos nós. Então, vamos lá. Trincas de nucleotídeos codificam os aminoácidos.
localização de todos os genes encontrados. Cientificamente, esse conceito está definido como localização de todos os genes encontrados em um genoma, codificação de sequências repetidas presentes em um genoma, conjunto de todos os RNAs solúveis, que são os transportadores, mensageiros transcritos em um organismo, todas as sequências de pares presentes em um organismo. Então, eu quero saber qual é o conceito correto do nosso código, da sequência do nosso código genético, se ele for desvendado. Eu tenho que saber as trincas de nucleotídeos que vão codificar os aminoácidos, eu já sei qual é a trinca. Localização de todos os genes encontrados em um genoma, os genes não é o problema, eu tenho que saber a codificação, né? Então, a codificação das sequências repetidas presentes em um genoma. É exatamente isso, eu tenho que ter a sequência dos códons. E esses códons, como eu tenho 64 códons para 20 tipos de aminoácidos, ou seja, eu posso encontrar sequências repetidas de códons. Ou posso encontrar códons diferentes que podem gerar o mesmo aminoácido. Então, sempre eu tenho o código genético, é universal e, ao mesmo tempo, ele é degenerado. Quando eu quero o código genético desvendado, eu preciso saber a sequência desses códons na formação daquele gene, na formação daquela proteína, ok? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. A distrofia muscular de Duchenne. Bom, quando a gente fala em distrofia muscular, a gente já vai para um outro assunto, que é herança ligada ao sexo. O que vem a ser herança ligada ao sexo? Quando a gente fala em herança ligada ao sexo, ela está no cromossomo X. A mulher, ela é XX, o homem é XY. Então, o que acontece? Eu, como mulher, se eu tiver um gene para a distrofia muscular, mas o outro gene no meu cromossomo X está normal, eu não tenho. Por quê? Porque o cromossomo X, eu tenho 2, então o normal, ele vai acabar produzindo as proteínas necessárias para que eu continue com todo o meu metabolismo, principalmente em relação à parte muscular, que é o que ela afeta, tá? Então, se eu sou uma pessoa X normal e X com Duchenne, o normal ele vai se manifestar. Agora, o homem não. O homem ele é XY. Então, ou ele tem um X normal e é normal, ou ele tem um X Duchenne e é Duchenne. Não tem como fugir. Mas existe uma outra história por trás disso. O que é? Durante o período da interfase, o que vai acontecer com a nossa célula? Como eu tenho 2 cromossomos X, um X ele fica condensado e o outro X é que se manifesta. Então, um X está condensado e o outro X é que está ativo. As células musculares, elas são permanentes, ou seja, se você lesionar uma célula muscular, só vem o tecido cicatricial, porque ela não consegue fazer a mitose, ela não consegue fazer divisão celular. Muito bem. No caso desta questão, está dizendo que a distrofia muscular Duchenne é uma doença causada por uma mutação de um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas, ou seja, se ela é monozigótica, elas vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, ou seja, tem o mesmo genoma, então tem o mesmo genótipo. Se tem o mesmo genótipo, se uma é normal, a outra também deveria ser normal. Só que o que aconteceu neste caso? Elas são portadoras do gene, então as duas têm um X normal e um X Duchenne, a outra um X normal e um X Duchenne. Porém, dessas gêmeas, uma é normal e a outra é Duchenne. Como isso é possível? É possível porque
Na intérfase ou interfase, um X fica ativo e outro X ele vai ficar ali condensado. Por um erro em uma das meninas, o X ativo ficou sendo do Cheney e o X normal é que ficou condensado. Então, se o X ativo é o do Cheney e o normal ficou condensado, essa menina ela vai ter do Cheney. A outra, quem ficou condensado foi o X do Cheney e o X normal está ativo. Então, ela vai ser uma menina normal, com fenótipo normal, mas ela é portadora do X com do Cheney, só que ele não se manifesta. Então, vamos lá para a resposta correta. A dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. Falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Então, foi uma inativação aleatória de um dos cromossomos X, ou seja, toda vez que a célula está na interfase, sempre um cromossomo X, que é o corpúsculo de Barr, ele estará inativo, porque são dois, né? E no caso, ficou inativo exatamente o X normal para uma menina e para outra ficou inativo o X do Cheney. Então, a resposta é a D, ok? E vamos lá para a 7ª questão. Espero que vocês estejam entendendo a matéria, espero que vocês consigam assimilar e, mais importante do que a gente decorar, é nós entendermos o porquê de cada coisa. Quando a gente entende o porquê, a gente transfere esse conhecimento para outras questões. Então, é muito importante que durante o estudo que vocês têm, né, vocês consigam assimilar de maneira a entender o porquê que está ocorrendo aquele fator. E tem mais um detalhe, cada um de nós tem um tipo de memória. Existem pessoas que têm memória auditiva, ou seja, elas precisam ouvir para que elas possam assimilar. Outras, a memória é visual, elas precisam ler, né? E tem ainda o pessoal que tem a memória sinestésica, ou seja, ele precisa anotar. O meu conselho para vocês é que vocês façam uso das três, né? O meu caso, por exemplo, quando eu ia estudar ou quando eu vou estudar, eu leio, anoto os tópicos e depois eu leio em voz alta. E procuro fazer os outros exercícios para que eu possa transferir aquele conhecimento adquirido. E durante meus anos, né, de vida, fazendo muitas provas, participando de muitos concursos, o que eu aprendi? Que nós aprendemos muito com os nossos erros. Quando a gente confere uma prova e a gente vê que errou determinada questão, você fala assim, poxa, como eu fui errar justamente isso? A gente aprende com os erros também. Então, é muito importante que você que está se preparando para o Enem, pegue provas anteriores, sente num local como se você estivesse fazendo mesmo a prova, porque ela é uma prova que demanda concentração e ao mesmo tempo ela é cansativa, então não esqueça de ter a sua garrafinha de água, não esqueça de ter ali uma barrinha de cereal. Por quê? Porque você vai ficar um bom tempo fazendo essa prova. E chega um momento que a gente acaba dispersando. Então, é importante que você treine isso para que você possa chegar melhor preparado no dia da prova. E quando você fizer esta prova, você vai depois conferir as suas respostas. E é muito importante que na hora que você confira as suas respostas, você veja exatamente o que você acertou e aquilo que você errou e o porquê você errou. E eu tenho certeza que a partir do momento que você conferir essas provas, entender o porquê você errou, você não vai mais errar naquele tipo de questão, ok? Então, vamos em frente, que tem muita matéria esperando pela gente. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação.
Essa é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir e aí vem o problema. Toda vez que você tem híbridos e que esses híbridos são mais resistentes, o que vai acontecer? Ele acaba competindo com as espécies nativas. E toda vez que ele compete com as espécies nativas, como ele é mais resistente e talvez ele até não tenha os predadores naturais, ele tem maior chance de ocupar esse espaço, tá? Esse é o grande problema da introdução de espécies híbridas ou exóticas em um ambiente. Então, quando vem assim, originar uma nova espécie poliploide? Poliploide é muito comum em plantas, em animais não, tá? O que você pode ter, na verdade, é uma aneuploidia, que ela tenha mais cromossomos, mas que ela seja 3N, 4N, isso é comum em plantas. Substituir geneticamente a espécie natural, esse é o problema, porque ele vai competir com as espécies naturais. E se ele é mais resistente, ele tem maior chance de sobrevivência, tá? Depois vem ocupar o primeiro nível trófico no hábitat aquático. Quem ocupa o primeiro nível são os herbívoros. Impedir a interação biológica entre as espécies parentais. Produzir descendentes com código genético modificado. Não, o código genético é universal. Então, o grande problema é competir com as espécies nativas e levar essas espécies nativas à extinção. Nós temos um problema sério já no nosso litoral, que os navios que trazem petróleo, que vêm buscar petróleo, eles têm que vir com a água do mar para que eles possam ter estabilidade. Então, essa água é chamada água de lastro. Quando eles chegam para pegar o petróleo, eles jogam esta água de lastro no mar para poder encher os compartimentos com petróleo. E nessa água de lastro, acabou vindo para o Brasil uma espécie diferente de ostra, que é a ostra giantes. E ela está competindo com a nossa ostra mangle, que é bem menor, e como essa giantes ela não tem predador natural, simplesmente ela está levando à redução drástica da nossa ostra nativa, que é a ostra mangle. Então, esse é o grande problema de você ter novas espécies em um ambiente, em um hábitat, porque elas acabam concorrendo com as espécies naturais e podem levar essas espécies à redução ou até mesmo à extinção. Bom, utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desse produto pode auxiliar no controle de qual doença? Então, dessas doenças, qual delas é transmitido para o inseto? Então, vamos lá? Esquistossomose, o hospedeiro intermediário dela é o caramujo bionfalaria, tá fora. Leptospirose é uma bactéria que está presente na urina do rato, tá fora. Hanseníase é a lepra e ela passa pelo contato com objetos contaminados ou de pessoa para pessoa. E a AIDS, que é transmitida, que é o vírus HIV, causada pelo HIV, ela é transmitida através de relações sexuais com pessoas contaminadas, sem uso de camisinha, utilização de objetos perfuro-cortantes contaminados, transfusão com sangue contaminado. A única delas que é transmitida pelo inseto é a leishmaniose. Então, a leishmania é um protozoário e o inseto transmissor desse protozoário, da leishmania, é um inseto do gênero Lutisomia. Popularmente, ele é conhecido como mosquito palha e ele é um díptero, na ordem díptera, porque ele tem apenas suas asas, como todos os que são
como insetos que são pernilongos, que a gente chama em São Paulo de pernilongos, mas o correto é mosquito, e as moscas. Então, mosca é aquela pretinha que vem no alimento da gente, né? E mosquito é aquele que faz aquele barulhinho e que a gente costuma chamar de pernilongo. Tanto mosca quanto mosquito são da ordem Diptera, porque eles têm apenas 2 asinhas. Todos os demais insetos que tiverem asas serão tetrápteros, terão 4 asinhas. Então, se você pegar a barata, se você pegar o grilo, a joaninha, a borboleta, todos eles têm 4 asinhas, é tetráptera. Os únicos que têm 2 asinhas, no caso da ordem Diptera, são moscas e mosquitos. E, infelizmente, né, nós temos aqui, como um país tropical, muitas doenças que são transmitidas pelos mosquitos, ok? A próxima, essa é de 2012. Como a gente sabe que o Enem ele cicla, né? Então a gente tem que pegar em diferentes momentos. Opa, esse aqui já foi, né? Esse aqui já foi, desculpa. Agora aqui o próximo. 10º. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, é causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que é a AIDS. Em relação a esse vírus, pode afirmar que ele é constituído de... Gente, este vírus, ele é um retrovírus, ele é um vírus de RNA, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que consegue copiar o DNA da célula atacada. Não é o HIV que nos mata. Na verdade, ele destrói os linfócitos T e, com isso, ele vai fazer com que o indivíduo tenha uma imunodeficiência, ou seja, uma deficiência imunológica, e são os outros oportunistas que irão matar esse indivíduo, tá? Então, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ele tem um vírus que é RNA, com a enzima transcriptase reversa e ataca os linfócitos T, que são responsáveis pelo reconhecimento de corpos estranhos. Esse linfócito T também é chamado de CD4. Então, a resposta é a B, de beleza, e vamos para a continuação dessa questão. Uma dificuldade enfrentada pelos pesquisadores que buscam uma vacina contra o vírus da AIDS é o fato do que, como ele é um vírus de RNA e que ele consegue fazer a pirataria do nosso DNA, ou seja, sempre é o DNA que origina o RNA, e ele faz o contrário, ele tem RNA e copia nosso DNA, por isso ele tem a transcriptase reversa. Cada vez que ele faz isto, ele acaba assimilando alguns códons. Então, ele acaba sofrendo uma pequena mutação. Então, a resposta é ter o seu material genético sofrendo constantes mutações. Por isso, é difícil fazer uma vacina. Porque cada mudança que ele tem, uma pequena mudança na sua estrutura, como a reação antígeno-anticorpo, ela tem que ter uma ligação química muito exata. Qualquer pequena alteração, aquele anticorpo já não vai mais conseguir combater aquele antígeno, ok? E para a gente poder agora falar um pouquinho de divisão, a gente tem aqui 2 divisões distintas, tá? Eu tenho um espermatozoide chegando em um óvulo. Quando esse espermatozoide chegou neste óvulo, que houve a fecundação, por um motivo qualquer, ao invés de originar um indivíduo, originou 2. Então, são gêmeos monozigóticos. São gêmeos que vão apresentar o mesmo genótipo, que vão apresentar a mesma sequência de códons nos seus genes. Já no caso número 2, você tem um óvulo e um espermatozoide para um indivíduo, um óvulo e um espermatozoide para o outro. Eles foram fecundados no mesmo tempo, mas são formados de óvulos e espermatozoides distintos. Então, eles são gêmeos, mas eles são dizigóticos. Eles são gêmeos fraternos, não são idênticos. Então, neste caso, eles vão ter tanto o seu genoma, né,
vai ter a parte do seu genótipo como do seu fenótipo distinto. Porque é como se fossem irmãos mesmo, só que fecundados em um mesmo momento. Mesmo pai, mesma mãe, mas cada um veio de um óvulo e um espermatozoide distinto. No primeiro caso, vieram 2 indivíduos, mas esses 2 indivíduos vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então vamos lá. Desconsiderando as mutações, podemos afirmar que monozigóticos terão o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo? Sim. Dizigóticos têm o mesmo genótipo? Não. Têm diferentes genótipos. Monozigóticos apresentarão genótipos diferentes? Não. Têm o mesmo genótipo. Dizigóticos apresentarão o mesmo genótipo? Não. Eles apresentarão genótipos diferentes. Monozigóticos apresentarão genótipos e fenótipos diferentes? Não. Eles têm o mesmo genótipo. Então, é a questão A. Monozigóticos têm o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo. Tudo bem? E agora a gente vai ver, então, a reprodução por mitose, né? A reprodução celular por mitose e por meiose. Quando a gente fala em mitose, a célula mãe vai originar 2 células filhas idênticas a ela. Então, no caso da mitose, para nós animais, ela é para o crescimento celular, é para a reparação de algum tecido, tá? Quais são as nossas células que não sofrem mitose? São as células nervosas e as células musculares. Elas não sofrem, são células permanentes. As demais, elas podem sofrer mitose, ou seja, elas podem regenerar e ela também pode causar o crescimento do indivíduo. Agora, em relação às plantas, tem que deixar muito claro isso. As plantas, a meiose delas é para formar os esporos. Os gametas das plantas vêm por mitose. Então, se você encontrar uma questão, mitose é exclusivamente para regeneração e crescimento do indivíduo? Não, porque no caso das plantas, os gametas são formados por mitose, uma vez que a meiose das plantas é espórica. Ok? E quais são as fases da mitose? Para você guardar para o resto da vida. Prometa, Ana, telefonar. Prometa, Ana, telefonar. Prófase, meta, metáfase, Ana, anáfase e telefonado, telófase. Tudo que acontecer na prófase, você vai ter o contrário na telófase. Porque a prófase, ela está se preparando para a divisão. E na telófase, ela está de novo se reorganizando. Então, quando você tiver a prófase, o que vai acontecer? Você vai ter a desintegração da carioteca e do nucleolo. Lá na telófase, vai ter a reestruturação da carioteca e formação do nucleolo. Quando você tem na prófase, como começa a condensação cromossômica, lá na telófase é descondensação. Quando na prófase a gente fala da formação das fibras do fuso, lá na telófase vai ser a desintegração dessas fibras do fuso. Então, prófase e telófase, elas são os opostos, ok? Depois, da metáfase, o que você tem que gravar? Que os cromossomos, né, que no caso são as cromátides, estão com condensação máxima e que se encontram no meio da célula, na região equatorial. Então, metáfase, o meio, ó, metáfase. Você vai ter condensação máxima cromossômica e estes se encontram na região equatorial da célula. E, finalmente, a anáfase. Na anáfase, você vai ter o quê? A separação das cromátides. Então, tem retração do fuso, divisão dos centrômeros. Com isso, o que vai acontecer? As cromátides se separam e migram para os polos. Tá ok? Fácil. Prometa, Ana, telefonar. Prófase, tudo vai acontecer para a célula se preparar para a divisão. Desintegração do núcleo, da carioteca, formação das fibras do fuso, porque o centríolo ele vai para os polos para poder orientar essa formação. Metáfase, condensação máxima cromossômica e estarão na região equatorial. Anáfase, retração do fuso, divisão dos centrômeros, as cromátides são puxadas para o polo.
E na telófase, você vai ter de novo a formação da carioteca, vai ter a formação do nucleolo, vai ter a divisão do citoplasma, né? Porque você vai dividir em duas. Então, você vai ter a formação de duas células filhas. Tranquilo? E, finalmente, a meiose. Aqui a gente tem, né, as fases, desculpa, antes de ir para a meiose. Então, na interfase, ela está se preparando para a divisão. Então, G1 é crescimento, S é a duplicação do DNA. Então, a replicação do DNA sempre é na interfase. G2, um pouquinho mais de síntese proteica. Aí ela se prepara para a prófase, tá vendo? Ó, na prófase, você tem aqui a desintegração da carioteca, né, do nucleolo, e a formação das fibras do fuso. E aí essas fibras do fuso é que vão segurar esse material genético. Aqui é a metáfase, condensação máxima, e ele se encontra aqui, né, as cromátides estão na região equatorial. Depois, separação das cromátides irmãs, que são puxadas, porque tem retração do fuso, elas são puxadas para o polo. E finalmente a telófase, você vai formar de novo a carioteca, você vai formar de novo o nucleolo, vai ter a desintegração das fibras do fuso e vai ter a divisão do citoplasma, que é chamada de citocinese, e eu tenho então as duas células filhas. Tá vendo que elas são menores? Elas têm que entrar em intérfase de novo para que elas cresçam. A fase G1 é o crescimento celular. Se elas forem parar, aí entram em G0, mas se elas forem se dividir novamente, de novo vai para S, porque na S é que tem a replicação do DNA. Não pode esquecer isso, ok? E agora a meiose. Meiose nos animais, elas ocorrem para a produção dos gametas, então ela é chamada de meiose gamética ou final. Nos vegetais é para o esporo, então nos vegetais é chamada de meiose espórica ou intermediária. E nas algas, essa meiose ocorre no zigoto, então ela é chamada de meiose zigótica ou inicial. No nosso caso, que somos animais, ela é chamada de meiose final ou gamética. Então, para que ocorre a meiose? A meiose ocorre para a manutenção do número de cromossomos, para que tenha reprodução sexuada. Uma célula-mãe produz 4 células filhas com a metade da sua ploidia. Então, uma célula 2N vai produzir 4 células N. Já a mitose pode ser para reprodução assexuada, por exemplo, os protozoários, eles fazem bipartição ou cisciparidade, que é a reprodução assexuada deles, um se divide em 2. Também porque você tem a mitose nos animais para regeneração e você também tem a mitose para crescimento. Na mitose, uma célula-mãe origina 2 células filhas idênticas a ela, ou seja, se a célula é 2N, vai originar 2 células filhas 2N. Beleza? E aí, nós temos agora, então, a meiose nos animais. Nossa meiose, como ela é meiose final ou gamética, então nós vamos mostrar a diferença da oogênese e da espermatogênese. Então, na oogênese, que é o primeiro quadro, o que nós temos aqui? Essa célula, ela já sofreu mitoses no nosso período fetal. Então, nós mulheres, quando estávamos ainda nas primeiras semanas do nosso desenvolvimento embrionário, já ocorreu a formação das nossas ovogônias. Muito bem. O que vai acontecer? Quando ocorrem essas mitoses, e isso aconteceu no nosso período embrionário, eu tenho então que esta ovogônia vai passar aqui pela interfase. E quando passa pela interfase, então eu tenho o ovócito primário. Esse ovócito primário sofre a primeira divisão da meiose, que é a meiose 1. E eu tenho o ovócito secundário, e esse corpúsculo polar é simplesmente para descarte. E aí, nós mulheres, quando nós liberamos, né, no nosso período fértil, nós liberamos o nosso ovário, do nosso ovário, nós liberamos na nossa tuba uterina exatamente esse ovócito secundário. E ele fica lá, esperando o espermatozoide. Se ocorrer a fecundação, ele faz a meiose 2, ele vira óvulo e imediatamente ele já vira o zigoto. E se não ocorrer a fecundação? Se não ocorrer a fecundação, ele se degenera.
Então, quando nós mulheres liberamos nossa célula sexual, nosso gameta no ovário, do ovário para a tuba uterina, nós liberamos na tuba uterina o ovócito 2, que fica aguardando o espermatozoide. Se tiver a fecundação, imediatamente tem separação das cromátides e já fusão dos núcleos, então eu já tenho óvulo e o zigoto. Se não tiver fecundação, ele vai se degenerar. Então, voltando, de uma ovogônia, como resultado final, a gente tem um óvulo. Já os homens, esse período de proliferação nos meninos vai começar ali a partir dos seus 7 anos, mais ou menos, 7 anos de vida. E vai continuar, né, por muitos e muitos anos, porque a andropausa do homem, ele só vai começar a entrar, né, num período em que ele tem uma produção muito limitada ou menor, depois dos seus 70, 80 anos, tá ok? Então, o que vai acontecer? Ele começa a ter a proliferação e aí ele tem aqui o espermatócito primário. Como que eu cheguei no espermatócito primário? Esse espermatócito aqui, ó, essa espermatogônia, ela entrou em interfase, essas duas setinhas é interfase, replicação do material genético. E eu tenho o espermatócito primário, que sofre a meiose 1, e eu tenho o espermatócito secundário, que sofre a meiose 2, e eu tenho as espermátides. E esse período que ele vai ter essa diferenciação é chamado espermiogênese. Na espermiogênese, a espermátide, ela vai passar por uma diferenciação e o seu complexo golgiense vai formar aqui, na frente aqui do espermatozoide, na cabeça do espermatozoide, o acrossoma, que tem enzimas que vão facilitar a penetração dele no ovócito. E também vai ter a formação do flagelo, porque esse espermatozoide, ele vai ter que seguir um percurso muito longo, desde a região da vagina até chegar no primeiro terço da tuba uterina, onde o ovócito secundário estará esperando por ele. E aí sim, se ocorrer a fecundação, esse ovócito secundário faz a meiose 2. E aí imediatamente vira óvulo e depois já vira zigoto. E aí esse zigoto começa com mitoses sucessivas, sendo levado até o útero, onde ocorre a nidação. Ou seja, ele vai implantar ali no útero e aí vai ter o desenvolvimento do embrião, ok? Gente, eu espero ter ajudado. Faça sempre o seu melhor. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tranquilidade para esse momento. Não deixe a ansiedade atrapalhar a execução da prova. Espero que vocês tenham muito sucesso e que no ano que vem vocês já sejam felizes universitários, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e tenham certeza que dará tudo certo. Obrigada.